Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Capco Talks Podcast. E para quem não conhece, esse é o nosso canal onde falamos sobre diversos tópicos relevantes ao mercado de tecnologia. E o tema de hoje é muito interessante. Você sabe o que é MAD? Bem, MAD é a abreviação do termo em inglês Machine Learning, IA e Data. E para saber mais sobre como essas áreas se complementam e como podem ser aplicadas, vamos bater um papo com os especialistas neste assunto. O nosso objetivo é fornecer uma visão geral desses temas e ajudar a entender como eles podem ser utilizados em diferentes setores para melhorar processos e tomadas de decisão. E os nossos participantes hoje são Marcel Braga, cientista de dados na Capcom Brasil, Clécio Silva, arquiteto de soluções sênior na Databricks, William Bacchion, que é líder de dados de software na Capco Brasil, e Wesley Menezes, que é Senior Delivery Manager e Head de Delivery em Open Insurance na Capco Brasil. E para começar, eu vou chamar o Marcel Braga, nosso cientista de dados, para falar um pouco sobre a interação entre Machine Learning e os negócios. Olá, obrigado, Aline. Bem, eu vou começar com as definições e aí a gente vai para os exemplos e discute. A ideia é que a inteligência artificial ela é uma série de técnicas que faz o computador emular o comportamento humano. E uma das características do ser humano é a aprendizagem, né? Então, a ideia de machine learning é fazer com que o computador aprenda as coisas. Claro que existem maneiras de fazer isso, algumas são consagradas, outras estão em desenvolvimento, né? Então você tem lá o supervisionado, não supervisionado e tudo mais. E o deep learning, né? Que é a aprendizagem autônoma, né? Essas técnicas todas, elas ajudam a resolver inúmeros problemas. Como eu gosto de clustering, eu acho muito legal. Eu sou meio enviesado para problemas de biologia e psicologia, onde essa técnica é amplamente utilizada, né? Por quê? Porque você precisa identificar efeitos de drogas, né, de vacinas. Então, se vocês repararem, o p-value, que é uma medida se eu aceito ou não a hipótese nula, ele aparece nas bulas de remédio, né? Diz sobre a eficiência ou quão aceitável é aquele medicamento, se ele resolve o problema ou não. Essa é uma ideia superficial sobre esse valor. Então, a biologia ela, ela, a própria vacina da Covid, eu acho que se deve um pouco, assim, em tempo recorde, à aplicação desses recursos, tá? Quanto à imagem, processamento de imagem é algo que é muito, muito utilizado que na medicina, para diagnósticos, né, de imagens, tomografias, raio-x, enfim, essas outras influências. A área militar também é uma área que se vale muito de imagens também com aplicação de machine learning, né? E quanto às áreas de negócio, aí eu vou falar especificamente da indústria de serviços financeiros, né? Aonde eu destaco as técnicas para retenção de consumidor, de cliente e de fidelização, né? Isso tudo também você aplica várias, várias técnicas aí que permitem que você haja corretamente. Outro ramo
eu vejo muito avanço na parte de seguros, né? O on-demand insurance. Esse assunto tem tem evoluído muito, assim, basta ver a quantidade de insurtechs que aparecem no mercado com novas propostas, com seguros customizados, né? E eu não poderia deixar de falar eh, também aqui dos casos da Wipro, né? Aqui da Wipro Capco, onde você consegue usar machine learning no planejamento de um projeto de migração para nuvem, que é o caso da, vamos falar, decomposição de monólitos, né, onde você pega um monólito, COBOL, por exemplo, ou Java, enfim, qualquer um, e você particiona ele em microserviços de acordo aí com o princípio de isolamento de base de dados, né? Então, esses são casos que eu tenho visto e vivenciado alguns deles, né? E que ajudam aí a dar uma noção sobre a relevância desse assunto em diversas áreas, não só aí na área de negócio, mas na medicina, no militar e tudo mais. Clécio, gostaria de comentar? Show de bola. Muito bom, muito bom. Bom, olá a todos. Esses temas que você abordou, Marcel, acho que são extremamente relevantes, né? A gente sabe que existem, e a gente tem visto isso nas empresas, né? Diversas aplicações de IA e machine learning em diversas indústrias, né? Eu particularmente tenho atuado também com muitas empresas, trabalhado aqui no Brasil e também já tive uma atuação na América Latina e eu tenho visto bastante muitos dos casos de uso que você mencionou, né? E a gente sabe que desde questões de operações de atendimento, né? Então, otimização de operação de atendimento, automação de contact center, principalmente no aspecto também de marketing e vendas, né, que é comum aí a praticamente todas as empresas, toda a parte de análise de atendimento de cliente, segmentação. Empresas de um setor financeiro, a gente vê muito forte também a questão de risco, né, análise, modelagem de risco, análise de fraudes, às vezes cobrança. Enfim, a gente vê uma série de casos de uso de aplicações de AI e Machine Learning que pode, de certa forma, né, ou ajudar a empresa a conquistar mais clientes, aumentar sua receita através de conquista de mais clientes ou através de a criação de novos produtos e serviços. Então agora está na moda também, né, a criação de novos produtos de dados, novos produtos e serviços baseados em IA. Também pode ajudar as empresas na otimização da sua operação como um todo, numa linha muito forte de redução de custo e também na parte de risco, né? Porque as empresas cada vez mais elas têm procurado também reduzir o risco, a sua exposição ao risco em diversos pilares ali, seja um risco operacional, risco de mercado, risco de crédito. Só que tem um ponto, né, bem interessante que eu gostaria de trazer para o debate, que são os desafios que essas empresas enfrentam, né? A gente sabe que, obviamente, que existem muitas oportunidades no aspecto de IA e de machine learning. Só que eu tenho visto também, visto muitas empresas enfrentarem uma série de desafios no que diz respeito à implementação de IA, na implementação de machine learning. E eu tenho visto problemas que vão desde os problemas mais elementares, né? Que começa ali pela questão dos dados. Às vezes, as empresas querem implementar um projeto de IA, um projeto de machine learning, mas acaba tendo dados espalhados por diversas bases, acaba tendo dados espalhados por diversos silos de dados, né? Dados com baixa qualidade, múltiplas ferramentas para endereçar ali, muitas vezes um caso de uso orientado a dados acaba atrapalhando também no aspecto de produtividade e até dificuldades para colocar processos em produção, que a gente pode até falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas o que você tem visto, o que você acha desses temas aí de
os principais desafios, Marcel, que você tem visto que as empresas no geral têm enfrentado nesse quesito de implementação de machine learning e IA? Ah, nossa, eu costumo brincar que existem dois tipos de empresa, né? Aquela que olha para frente e ela usa os dados mesmo para predições, prescrições, e os dados têm um papel transformador, né? Realmente transformador. Essas, infelizmente, eu diria que são uma minoria. E existe um outro tipo de empresa que olha pelo retrovisor, né? Ah, que ela só reporta o que o negócio já sentiu, né? Então, é um problema. E essa maturidade de dados, ela impede que você faça os modelos, porque faça os modelos corretamente, que não é que o modelo esteja errado, entende? Entra tanto ruído no modelo que o que acontece, embora exista uma fase preliminar chamada é, análise exploratória de dados, onde você arruma alguma coisa, trata outliers, você não consegue dizer se um dado está errado ou não, entendeu? Você trata os outliers, mas se o dado estiver lá e ele não for um outlier, você não tem vamos falar, descartá-lo, né? Você não tem justificativa para isso. Então, o que acontece é que os modelos acabam processando esse ruído, né? E como resultado, acaba mascarando os fatos, né? Os resultados, quando não dá um viés errado. Então, assim, a maturidade de dados da empresa, ela vai definir a qualidade da sua predição, né, do seu poder de transformação pelos dados. É o que eu tenho percebido. Wesley? Ô, Marcel, boa noite. Eu queria ver assim de vocês, porque a minha percepção que eu tenho tido, aí é o outro lado da história. Eu vou puxar a conversa um pouco para o outro lado e pegar um pouco ali do que até o Clécio trouxe para a gente. Que, embora seja, né, uma visão, acho que muito ainda existe de que, por exemplo, machine learning e até a parte de inteligência artificial que a gente vai falar, mas eu tenho visto que cada vez mais, embora tenha que ter todo esse cuidado, e lógico que demanda muito conhecimento, mas a gente tem visto cada vez mais popularizado a tecnologia para uso das empresas, né? Assim, queria ver a visão de vocês, porque eu vejo quando uma empresa pretende utilizar, e são ferramentas muito sofisticadas, mas não necessariamente significa que elas são inacessíveis, digamos assim, ou muito difícil conseguir isso, né? E até em termos de mercado brasileiro, né? Ferramentas que você tem à disposição já aqui para que as empresas utilizem isso, com essas técnicas sofisticadas ou essa tecnologia mais sofisticada. Como que vocês veem isso? Olha, Wesley, eu tenho, não sei se vocês repararam, esses provedores de nuvem, eles trazem alguma ferramenta de ciência de dados, né? A Azure é o Cognitive, que tem processamento de texto, de NLP, né? Falar que Natural Language Processing. A princípio, o NLP não é Machine Learning, mas eles têm lá outras ferramentas. E isso tem se popularizado, né? E eu acho que é engraçado porque esse processo ele tem se popularizado, mas a curadoria dos dados, que é o que você vai colocar nesse modelo, ele não, assim, ele não está em voga, digamos assim. Continua sendo uma premissa fundamental, né? Um dado bom e bem classificado para você poder utilizar. Ah, Nessa linha. sim, Hum, sim. Essa é a minha uhum. opinião.
Uhum. Clécio? É um show de bola, pessoal. Eu tenho visto, acho que nesse ponto que o Wesley trouxe, né, de democratização da IA, eu tenho visto também um esforço das empresas, principalmente os provedores de tecnologia, né, desde os provedores de cloud até as empresas no geral que provêm tecnologias de dados, de criarem, né, ferramentas cada vez mais democrática para o uso dos usuários, das empresas no geral, né? Então, por exemplo, os provedores de cloud, a gente vê ali que eles já têm uma série de APIs, que você simplesmente faz a chamada de um serviço. Nesse serviço, você já tem modelos que são pré-treinados, né, e que poderiam, de certa forma, até já dar uma resposta, por exemplo, APIs de visão computacional, APIs de tradução e uma série de APIs, né? E uma série de ferramentas também, que ferramental que existe hoje no quesito de auto machine learning, auto ML. Então, Wesley, eu tenho visto também um esforço, né, e até aquela figura nova que existe, né, que o pessoal chama de cidadão de dados ou data citizen. Ele é mais essa figura que saiu ali do negócio, que tem tentado avançar para uma linha de ciência de dados, e as empresas, né, identificando que tem esse tipo de perfil, esse tipo de profissional, que está com o pé no negócio, mas entrando para o mundo, entrando com o pé na linha da ciência de dados, tem criado também ferramentas para que as pessoas consigam ser produtivas e consigam também utilizar, Perfeito. gerar valor a partir da IA. Ou seja, deixar a ferramenta também, vários níveis, né, digamos assim, de Exatamente. uso dessa ferramenta, stacks ali de uso dessa ferramenta, né, daquele que trabalha construindo o core e aí uma camada mais alto nível daquele que, né, se utiliza ali daquele core. Então são Exatamente. perfis diferentes. Excelente, muito bom. Obrigado, Clécio. Obrigado, viu, Marcelo? Bacana, pessoal. E eu tô aqui me perguntando, né, que eu sou leiga nesse assunto, como que a inteligência artificial se correlaciona com machine learning, né? Se vocês puderem explicar para o nosso público e explicar um pouquinho individualmente sobre como a inteligência artificial interfere na tomada de decisão e como que ela permeia em outros setores, né, como saúde, finanças, indústria. Aí eu vou passar essa bola para o Marcel. Oh, perfeito, Aline, vamos lá. Vamos imaginar vamos falar, círculos concêntricos, né? O maior deles é o IA, o segundo é Machine Learning e o terceiro é Deep Learning, né? Então, o IA, essa é a visão clássica que todo mundo tem, eu também. E aí, o conceito de IA diz que são todas as técnicas que de alguma forma emulam o comportamento humano. Aí quando você olha para a IA e tira o que é machine learning, o que sobra é automação, né? Então todos aqueles processos consagrados que são executados de maneira rotineira, eles são passíveis de automação. Então, por exemplo, a indústria se vale muito, a indústria de bens de consumo, ela se vale muito da automação, a indústria petrolífera, né, como, por exemplo, sensores que, ao perceber algum vazamento, eles desligam chaves específicas e tudo mais. Na indústria, na indústria financeira, a gente tem visto um movimento para automatizar processos, né? O Clécio comentou de um, um, dados que estão dispersos na empresa, né? Processos que estão que são executados de maneira rotineira. O que nós temos visto é que, por exemplo, a gente consegue automatizar esses processos todos, compilar esses dados, né, organizar, e aí o ser humano ele ficaria dedicado realmente às tarefas mais nobres e não às tarefas mais repetitivas, né? Então, isso na indústria financeira.
mas estamos cheios de exemplos, repletos de exemplos de automação em outras indústrias, tá? A indústria automobilística se vale da robótica, enfim, tem uma série de aplicações. Clécio, Vou até passar a bola para o Will, comentários? que eu acredito que o Will vai fazer Ah, um verdade, comentário o nesse William ponto, tá aí. né? Boa noite, pessoal. Marcel, pegando esse gancho de automação, né, e uso da inteligência artificial, queria trazer para discussão as implicações éticas da utilização de inteligência artificial. Acho que é um assunto que está bem alta, principalmente com questão de utilização de dados em redes sociais, e agora a gente está vendo um debate bem acalorado sobre esse processo da inteligência artificial começar a automatizar processos que originalmente eram é, manuais e humanos, e começar a transbordar isso para uma automação em escala. O que você tem percebido ao longo esses anos, essas questões éticas sobre inteligência artificial? Olha, essa é uma coisa interessante, porque é uma tendência que eu acho que passamos do ponto de não fazer, entende? As pessoas as empresas, o governo, eles não vão deixar de fazer algumas coisas e se valer dessa automação. Agora, quem escreve tudo isso é o ser humano, né? Quem automatiza esses processos, quem cria essa automação é o ser humano. Então, o ser humano é que precisa aplicar na sua, na sua codificação, no seu modelo, enfim, estar aderente com as políticas da empresa, do governo, enfim. Então, eu acho que o ser humano, ele que precisa trazer essa aplicação ética aos modelos em si. Agora, que vamos continuar utilizando, eu acho que é inevitável. Clécio, tem alguma consideração a esse respeito? Show de bola. Esse tema da ética, né, em inteligência artificial é um tema bem interessante. Quando eu penso em ética, em inteligência artificial, eu penso em algumas categorias, alguns pilares, tá, pessoal? Eu penso na questão de privacidade, né? A gente sabe quão é importante, né, você ter privacidade no que diz respeito aos seus dados, às suas informações, às suas privacidade no que diz respeito a, enfim, às suas imagens, né? Toda uma questão também de não discriminação, de não manipulação, porque hoje em dia existe com IA é possível você fazer uma série de coisas que envolvem até questões de manipulação, né? De repente, eu já ouvi uma série de coisas, né, falando sobre manipulação de pessoas na internet. Você cria um robô que ela acaba interagindo de repente com a criança e você acaba manipulando. Então, a IA, do mesmo jeito que ela tem todo esse potencial para ser usada para o bem, ser usada para gerar valor para as empresas, para gerar valor para a sociedade, para a gente, né? Vocês estavam falando ali sobre as aplicações de IA e obviamente tem muitas aplicações para o cenário das empresas, mas a gente tem visto aplicações no nosso dia a dia, né, pessoal? Se a gente pegar próprios assistentes, né, nossos assistentes inteligentes aí, que a gente tem visto, que a gente usa hoje em casa, né, toda uma automação, que você liga, acende a luz, apaga a luz, você fala com o assistente, ele liga a televisão, desliga a televisão, liga o ar-condicionado, os próprios chatbots que as empresas acabam utilizando. Então, hoje em dia, quando a gente entra aqui para num site de uma empresa e vai interagir, a gente tem um robô, né, falando com a gente ali até que a gente seja direcionado para algum atendimento mais pessoal mesmo. Então, a gente tem visto uma série de aplicações que estão muito próximas da gente hoje.
Mas do mesmo jeito que isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, né? Hoje você consegue já utilizar a IA para fazer coisas que, por exemplo, você consegue pegar um vídeo que de repente foi, né, aquele vídeo foi gerado, foi gravado com uma pessoa e você consegue colocar o rosto da outra. Você consegue simular os movimentos como se fosse uma outra pessoa ali naquele vídeo. Então, isso acaba indo para uma linha muito perigosa, né? Onde, obviamente, né, como o próprio Marcel comentou, somos nós que criamos esses bots, né? Então, à medida que a gente cria essas IAs, esses robôs, a gente tem que evoluir também nessa questão ética para criar ali os guardrails necessários, né? Para que isso seja usado, obviamente, ali sempre visando o bem, né? É bem interessante isso. A tecnologia ela está avançando numa velocidade que eu acho que o homem nunca imaginou, né? Então as pessoas estão sendo pegas de surpresa, né? É bem interessante essa discussão. A gente vê até que os próprios criadores eles têm essa preocupação, né? Em relação à ética, como que as pessoas são influenciadas, né? A gente já vê hoje muitos casos que os próprios consumidores eles já manifestam desejos de comprar determinados artigos, né? Que até então ele não teria, né? Porque ele não conhecia aquele tipo de produto. É bem legal. Mas eu acho que também é interessante a gente voltar um passinho atrás e falar um pouco de dados, né? Como que os dados são utilizados ali em conjunto com o machine learning, com a inteligência artificial, né? Sempre legal a gente ter essa visão da base, né? Como que a gente constrói essa base para chegar onde a gente chegou até agora. Bacana, Aline, obrigado. Falando um pouco mais sobre o assunto de dados, né, acho que a gente pode iniciar com uma pergunta que nunca sai de moda, né? O que são dados? E aí um resumo muito breve, podemos dizer que os dados são informações coletadas, armazenadas e processadas para análise e tomada de decisão. E aí eu vou pegar um gancho e usar como exemplo um e-commerce, né? Além das informações dos produtos, os dados também podem incluir os registros de transação, histórico de compras, preferências do cliente e os dados de navegação do site. E a gente não está limitado apenas ao ambiente virtual quando a gente fala de dados, né? A gente tem acompanhado a adoção dos dispositivos wearables, que vão desde os smartwatches, né, que podem coletar, por exemplo, dados de exercícios físicos, até entrando no assunto que o Marcel discutiu bastante também, que são os dispositivos médicos para acompanhamento, por exemplo, de taxa de glicemia, para administração de medicação com pacientes para pacientes com diabetes, né? E voltando ao tema, né, central, falando sobre dados, dados são fundamentais. Eu diria até que são a matéria-prima para desenvolvimento de modelos de machine learning e inteligência artificial. Por exemplo, quando, né, se pensa em criar um modelo de recomendação de produtos para um serviço de streaming, é necessário usar dados sobre as preferências do usuário, os históricos de visualização, informação demográfica, para poder fazer projeções e sugestões personalizadas para o público da plataforma de streaming, por exemplo, né? E o crescimento dos dados, né, tem sido exponencial e tem um impacto significativo para os indivíduos, para governos e principalmente para as empresas. Um dos maiores desafios hoje que a gente enfrenta, e assim, enfrentado pelas empresas, quando o assunto é dados, é o gerenciamento dos dados, né? Pode incluir aí, como já falado, né, a coleta dos dados de várias fontes, como bancos de dados internos, mídias sociais, plataformas de terceiros, e além disso, limpeza e a qualidade desses dados, elas são cruciais para garantir justamente resultados confiáveis, né? E aí eu vou dar um exemplo de empresa de análise de mercado, né? O processamento de grandes volumes de dados coletados de várias fontes, como pesquisas, até mesmo mídias sociais, transações financeiras, permitem identificar tendências e padrões importantes para tomada de decisões estratégicas, né? E ainda falando sobre crescimento, eu tenho ouvido com bastante frequência uma pergunta, né? E o Big Data, né? Bom, o Big Data ele se refere a um enorme volume, variedade e velocidade de dados gerados em um curto período de tempo. E aí o termo Big Data já foi mais comum, né? Big Data começou a ganhar popularidade ali no início dos anos 2000,
embora a ideia de lidar com grandes volumes de dados, ela não é nova, né? Ela remonta ali desde a década de 60, década de 70, como um dos campos ali da ciência da computação, que começou a abordar o problema de armazenar e processar grandes volumes de dados. E as principais técnicas que a gente utiliza hoje de algoritmo de processamento de dados foram desenvolvidas durante esse período. Mas a capacidade de armazenamento e o processamento na época, elas eram limitadas, né? E a ideia de Big Data, como a gente conhece hoje, estava muito longe da realidade para a época, né? E o termo mesmo Big Data, ele nasceu na década de 90 por um cientista e executivo da Silicon Graphics, o John Mackey. A partir de 2010, ali com o avanço principalmente da tecnologia de armazenamento e processamento, e eu vou citar, né, o Hadoop, e também um catalisador, digamos assim, desse avanço foi o processamento em nuvem. As empresas começaram a ter capacidade de coletar, armazenar e analisar uma quantidade de dados inimagináveis anteriormente, né? Isso levou a um interesse maior no Big Data e a capacidade de gerar insights muito, muito valiosos, né? A gente tem acompanhado, e agora, né, dos anos 2020 para cá, voltou a se falar muito em Big Data, né? E virou parte essencial, eu diria, da tecnologia em si, né? Impulsionando principalmente os avanços em machine learning e inteligência artificial. E pensando agora em aplicações práticas, né, para dados, mais do que nunca, né, os dados eles estão sendo utilizados numa ampla variedade de setores e contextos, até para impulsionar tomada de decisão, melhoria de eficiência, criação de novos produtos, serviços e principalmente para resolver problemas complexos, né. Na área da saúde, a gente tem, por exemplo, a análise de dados, elas estão sendo utilizadas para melhorar os cuidados com o paciente, prevenção de surto de doenças, né, o Marcel citou, e a gente acompanhou as questões envolvendo o Covid-19, né, e principalmente para a realização de pesquisas médicas e otimização dos serviços, né. Olhando para finanças, os bancos e as instituições financeiras usam dados para avaliação de risco, detecção de fraude, tomada de decisão em investimento, serviços personalizados, análise de dados também para o setor financeiro desempenha um papel crucial ali na indústria das fintechs. A gente tem visto o nascimento de fintechs nos últimos 5 anos, em grande parte devido a esse poder que os dados podem dar às empresas, né. E não podia deixar de citar também, por exemplo, o setor de energia, né, que as empresas estão utilizando cada vez mais dados para otimização, geração e distribuição de energia, prevenção, prever demandas e melhoria na eficiência para desenvolver soluções energéticas, né. E aí a gente pode falar de muitos outros setores, varejo, transporte, agricultura, e de novo reforçando, né, inteligência artificial e machine learning, que estão impactando cada vez mais aplicações orientadas a dados. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, é um conselho, né? Aí acho que essa pergunta caberia bem ao Clécio, né? Nós temos muitas empresas que não têm esses dados num formato, né, selecionado, num formato ou num banco de dados ali disponível para que possa ser aproveitado pelo machine learning, né? E quais seriam as recomendações que vocês dariam para essas empresas, né? A gente vê que muitas empresas são empresas gigantes, né, e que não têm aí o seu banco de dados estruturados. Qual que seria o caminho das pedras para começar a organizar esses dados? Excelente pergunta, Aline. Trabalhando em muitas empresas de grande porte, a gente vê que parte desses desafios, né, no que diz respeito ao gerenciamento dos dados, eles estão ligados com a questão da evolução tecnológica, porque as empresas, principalmente empresas que já usam dados há um certo tempo, ou já analisam dados há um certo tempo, então, às vezes vem lá desde a década de 80, com a criação dos seus data warehouse, aí começaram né, primeiros passos ali no que diz respeito à análise de dados, dados estruturados, então começou
com os data warehouses, e aí foram expandindo, crescendo esses data warehouses, porque a princípio era o que tinha na época. E aí, desde então, a partir daí, foi correndo toda uma evolução tecnológica. A gente pega 2010, principalmente toda a questão do boom da internet, né, e as novas e o surgimento das novas tecnologias de big data, de processamento em larga escala. As empresas se viram no seguinte: legal, eu tenho o data warehouse, ele é legal, mas ele me ajuda aqui quando eu estou trabalhando com os dados estruturados. E ele tem também uma certa limitação no que diz respeito à escala, eu processar grandes volumes de dados, né? Então agora estão surgindo os data lakes. Os data lakes vêm com a promessa de que eu vou conseguir processar tudo. Eu vou conseguir processar dados estruturados, semi-estruturado, não estruturado, né? Eu vou conseguir trabalhar não só com MySQL, vou conseguir trabalhar com BI, vou conseguir trabalhar com AI, com machine learning, com diversas linguagens. E aí as empresas acabaram dando um passo na adoção dos data lakes. Só que aí você já começa, né? Eu tenho os data warehouses e eu tenho os data lakes. E aí os data lakes vieram e eles começaram a ver, legal, é interessante para eu processar grandes volumes de dados, mas quando eu tento colocar o meu usuário aqui diretamente aqui para fazer análise, self-service, análise ad hoc, queries, o processamento acaba ficando meio lento. Então vamos fazer o seguinte, vamos processar o massivo, né? Aqui no Lake, eu consigo escalar horizontalmente o meu processamento, eu consigo ter vários computadores, vários servidores, né, trabalhando em conjunto para processar grandes volumes de dados. Então vamos usar isso aqui para processar o mais massivo e a gente coloca na ponta um data warehouse. Porque aí a gente pega já o dado mais agregado, a gente leva para o data warehouse e lá na ponta a gente consegue servir esse dado com uma certa performance. E aí você começa a ver que a forma como que as coisas foram evoluindo, que a tecnologia foi evoluindo e os clientes foram adotando novas tecnologias, as empresas foram adotando, a gente vê que isso foi gerando também uma complexidade no que diz respeito à arquitetura de dados. Aí já não bastava toda essa questão, a gente continua evoluindo. E vem o surgimento da nuvem, né? E se a gente pensar na evolução de data warehouse para data lakes e agora, a partir ali de, né, em torno de 2020, a gente vê o surgimento dos data lake houses, que é exatamente você conseguir trazer o melhor do data lake com o melhor do data warehouse, e isso a gente tem visto, tem sido um padrão, já tem começado tem sido adotado, né, por diversas organizações, por diversas empresas, e esse Data Lake House, ele vem não só com essa promessa de você conseguir ter uma plataforma unificada, você conseguir unificar o melhor do Data Lake com o melhor do Data Warehouse para atender todos as suas demandas, todos os seus casos de uso, todas as suas necessidades de dados, independente se você tem uma necessidade de streaming, né, de processamento de dados em tempo real, de machine learning, AI, ou uma necessidade de simplesmente fazer análises históricas, trabalhar com dados históricos para fazer relatórios. Então, a pergunta da Aline foi, né, o que você vê aí de resposta, né? O que é o caminho das pedras? As empresas que nascem hoje, elas têm uma grande vantagem, que elas já poderiam utilizar o que a gente tem de melhor, né? Tecnologia em nuvem, plataformas totalmente unificadas, já nesse modelo Lakehouse, que é um modelo extremamente eficiente para que você consiga fazer essas análises, consiga endereçar as necessidades das áreas de dados, das áreas de negócio numa plataforma otimizada. Mas as empresas que vêm desse passado, né, que foi evoluindo, a tecnologia que hoje tem ambientes complexos de dados, uma das coisas que a gente tem visto é essas empresas também começarem a adoção de tecnologia em nuvem e começar, obviamente, com um caso de uso. Então, vou pegar um caso de uso, apesar de eu ter muita coisa aqui on-prem, eu ter muita tecnologia no meu próprio data center, eu vou pegar um caso de uso, uma aplicação que é extremamente importante, e eu vou migrar isso para um cenário de nuvem. Então, isso tem sido um padrão muito comum que a gente tem visto. Então, eu vou migrar essa aplicação para a nuvem. E, a partir daí, começar esse processo de migração para a nuvem, porque a gente tem visto que a nuvem tem oferecido, né, toda a questão de agilidade, questão de redução de TCO e uma série de benefícios que tem ajudado as empresas em geral a serem mais ágeis e mais inovadoras. Então,
Para as empresas que vêm desse passado, têm arquiteturas extremamente complexas pela forma que a tecnologia foi evoluindo, a gente tem visto, no geral, essas empresas já começarem um movimento de adoção de nuvem por conta de toda essa modernização tecnológica que já existe nessas plataformas de cloud e porque também elas passam a ter a oportunidade de trabalhar de forma bem mais inovadora, né, e de uma forma mais ágil. Eu ia até complementar, acho que, assim, a gente pode também considerar como um desafio, não para as novas, mas para as empresas já estabelecidas há muito tempo, realmente esse desafio de a jornada rumo à nuvem e muito na linha de que a nuvem ela possibilita todo esse ecossistema envolvendo dados, envolvendo machine learning, inteligência artificial. Acho que um grande desafio enfrentado, se não enfrentado, será enfrentado pelas empresas, é justamente sair do on-premises, que você tem a sua arquitetura de dados complexa e limitada, para esse cenário de nuvem, né? Esse cenário que fala-se em alta escala, alta disponibilidade e todos os benefícios que o processamento em nuvem traz consigo, né. Se me permite aqui, William, posso comentar aqui? Por favor. Bem rapidamente, não quero estender muito não, mas do ponto que você comentou, é o que a gente tem sentido muito recentemente, né, assim, a gente basicamente já chega no momento onde o Big Data que você mencionou agora há pouco, e a nuvem, que também surgiu já como num primeiro momento como uma novidade, a gente falou do machine learning, falou de inteligência artificial e como que isso está ficando popular. A nuvem a gente vê também que ela já está popular e a gente já está num cenário que agora é o que você falou, né? É o on-prem com a nuvem e não só uma nuvem, você já começa a ter nuvens combinadas, né, dentro de uma mesma empresa usando o poder de algumas nuvens ali, providers diferentes para atingir os seus objetivos, né? Então, quer dizer, o mercado já está bastante consolidado e agora os desafios é conseguir montar, né? Inclusive com todo esse aparato que o Clécio descreveu agora há pouco, né? Dessa evolução. É o que a gente já vê, inclusive, no mercado acontecendo. Ah, excelente, pessoal. Muito boa explanação aí de vocês. Para mim ficou bem claro. Espero que os nossos ouvintes aí também gostem dessa explicação e aproveitem essas informações que a gente está compartilhando. E eu queria entrar num quarto tópico aqui da nossa discussão, que é a respeito do papel do CDO, né? Eu acho que isso é uma figura até relativamente nova, né, no mercado de tecnologia, o Chief Data Officer. E qual seria o papel dele, né? Quais são os principais desafios? Se o Wesley puder comentar um pouquinho sobre esse assunto. Claro. Eu acho que depois de toda essa conversa fica até fácil a minha parte aqui, hein, de comentar sobre o CDO. Deu para todo mundo ver como que é como é vasto o universo de dados. O CDO, o início do CDO, né, de realmente ter a ideia ali nas empresas que precisava de um executivo, né, responsável pela frente de dados, surgiu junto ali quando tiveram essas tendências de Big Data, né, o grande volume de dados para serem processados, e já ali no começo da primeira década dos anos 2000, é que o pessoal começou a ver realmente o dado como um valor, né. Então, a gente explorou muito aqui já até dessas tecnologias todas, né, e até essa jornada que o Clécio descreveu, né, de como que a gente estava ali no começo, o Baquion também falou um pouco ali, já lá décadas do século passado, né, que o pessoal já estava aprimorando. Então, no começo dos anos 2000, a gente já tinha ali bastante analytics, bastante sofisticado, o pessoal, né, no mercado usando todas essas estratégias de tomada de decisão, então visão de mercado, né, muita ali para o analytics para uma área comercial. Mas quando a gente teve esse boom dos dados, que a gente começou a ver que o dado, uma empresa que tem ali um setor específico, né? Por exemplo, uma empresa da área de cosméticos. Os dados que inicialmente o pessoal focava muito ali em tomada de decisão, visão estratégica, versão de mercado, onde está a demanda, pensar em produtos.
o pessoal começou a ver que os dados, né, como falou o Baquion também, a origem do dado, ele começou a ser utilizado para você ter uma eficiência operacional. Então, assim, se o core da empresa é cosméticos, e ela está usando ali para a área comercial, mas ela também pode ver que os dados podem ajudar ela a identificar, por exemplo, falhas na linha de produção, e isso daí impactar o negócio dela. Então, né, começou o uso do dado e o valor do dado junto ali, né, isso tem a ver com o Big Data, quer dizer, várias origens de dado por onde você não imaginava que você podia utilizar para um valor maior na sua empresa, começou a nascer aí a figura do CDO, né, o Chief Data Officer. E ele se descolou ali exatamente por causa da complexidade, né, dos cenários e das tecnologias envolvidas. Falamos um pouco até dos perfis de profissionais, né, que já continuam surgindo no mercado. Então, o que era originalmente ali uma atribuição do CIO, né, a parte o Chief Information Officer, originalmente que toma conta de toda a tecnologia de uma empresa, os dados começaram a ficar uma frente de valor tão grande, a percepção aumentou tanto que aí teve essa derivação. Então, recentemente, o CDO, quando a gente pensa nos desafios do CDO, tem duas dimensões para falar sobre isso. A primeira dimensão é o desafio do CDO, as empresas ou os profissionais que estão dentro de uma empresa e já visualizam ali a oportunidade, assim, precisamos ter um CDO, né, para cuidar de tudo isso que a gente falou agora há pouco. Vou até estruturar um pouco mais essa parte. Mas isso é um desafio. Então, as empresas que ainda não têm, por falta de percepção ainda do valor, né, que o dado tem dentro da sua empresa, ou toda a complexidade que envolve esse assunto. Então, ali, aquele profissional ele precisa ter algumas estratégias para ele fomentar, né, e sensibilizar ali a empresa assim, olha, precisamos cuidar do dado em todas essas variantes e cenários que a gente falou aqui agora há pouco, de uma forma maior, né, com a importância que a gente visualiza aqui, que a gente tem essa questão dentro da empresa. E isso daí é uma estratégia que muitas vezes já está sendo discutida, né? Então, assim, como que isso se dá, né? De todos esses cenários aí, então é ali o executivo que ele já fomenta essa visão de precisar esse cuidado maior dos dados, já começar a eleger ali cenários onde ele consegue aplicar e começar a tirar métricas daquelas frentes, daqueles pequenos projetos para mostrar ali como que os dados são relevantes, né? Então, isso é um desafio, né? Digamos assim, do surgimento de um CDO dentro de uma empresa. Mas já tem muitas empresas que já, né, isso já foi pacificado e já tem ali um executivo só para tomar conta dessa frente, só de dados. E quando a gente pensa também, aí agora sim, o desafio do CDO que já está ali, né? A gente falou de vários cenários, então vou combinar aqui dois cenários até só para... E são cenários clássicos que estão no nosso dia a dia, né? E envolve aí o Big Data, que o Baquion mencionou, ferramentas e estrutura dos dados dentro da sua empresa que o Clécio comentou, e inclusive tecnologias que o Marcel também comentou. Quer dizer, imagine você hoje, né, como que é a sua vida, você tem ali um contrato de prestação de serviço de telefonia, com internet, etc. e tal. Então é através dos dados que você consegue, a sua empresa, prematuramente identificar que tem uma falha no seu sistema, né, no seu serviço ali de internet. Você, através de toda essa governança de dados dentro da sua empresa, você sabe que aquele cliente ou uma região onde você tem clientes está afetada. Você sabe para esses clientes qual que é o serviço afetado. Então, por exemplo, a internet, celular está funcionando. Então, qual que é a linha de celular principal que eu tenho desse cliente para mandar um SMS para ele avisando, olha, eu sei que sua internet está fora. Ao mesmo tempo que você já aciona a sua equipe de serviço ali de plantão para ir lá e restabelecer o serviço. Então aí você também tira a pressão ali do seu contact center. Então tudo isso é através dos dados. Né? Então a gente está falando de uma empresa de telecom, por exemplo, uma prestadora de serviço de telefonia e de internet, que usa o dado não só para a área comercial. Né? E por trás disso tudo que eu falei, vai ter machine learning, vai ter a inteligência artificial, vai ter dados sensíveis, enfim. Então, por isso que um CDO, né, é uma figura muito importante. E passando por isso tudo e dessas estruturas de informação,
Quando a gente fala de ter o dado, pode ser para tomada de decisão, né? Como a gente falou aqui, visão estratégica de mercado, onde tem demanda, estratégias de comerciais de venda, né? Típicas aí também, já bastante exploradas no passado, de cross-sell, né? Vender um produto para o cliente oferecendo um outro, né? O cliente já é um cliente seu e você vai oferecer um outro produto que você identifica ali uma oportunidade, né? Que o cliente precisa daquilo, só que não percebeu ainda, né? Vários cenários, nem vou entrar no mérito dessa parte. Mas quando você pensa que esses dados vão ter diversas origens, e a gente falou que de toda essa estrutura que você precisa, vem aí já o desafio, por exemplo, da governança, como que você mapeia todo esse fluxo de informação, falamos de on-prem e nuvem, né? Então, ter o dado disponível, o objetivo ali é o primeiro, né? Qual que é o objetivo? Já falamos aqui, são múltiplos, né? Ainda mais em grandes empresas, mas em pequenas empresas também é a mesma coisa. Então você sempre pensa, né, que quando você precisa ter essa visão toda, é basicamente ter o dado disponível no tempo correto e na qualidade esperada, para quem quer que precise desse dado, dentro da sua empresa, no custo adequado, não pode custar muito caro, senão não compensa você fazer aquilo, sua estratégia, então, para atender esses objetivos não vai lograr sucesso, e com a segurança que você espera. Ou seja, esse dado não pode ficar disponível facilmente para outras pessoas, inclusive não desejável, mas com intenção maliciosa, né, de uso daquela informação privilegiada. Então, os desafios são vários ali, né, nessa frente. Então, existe toda a questão que você tem que estabelecer esse modelo de governança, colocar processos automatizados para você evitar manipulação, né, pessoas que vão ali, extrai o arquivo de um lado, passa para o outro, e aquela pessoa ela está se apoderando ali de uma informação sensível muitas vezes. Então tem camadas de segurança, tem que colocar automação para evitar intervenção manual. O dado, quando ele passa por alguma fronteira mais frágil, você tem que garantir ali mecanismos de criptografia, se for o caso. Enfim, então você tem que definir, a gente sempre fala ali muito nos 3 Cs, né? E falamos um pouco deles de forma diluída na conversa, mas é o coletor do dado, quem tem a custódia do dado e quem vai consumir esse dado. É basicamente isso que vai reger ali como que você vai montar uma malha de informação dentro da sua empresa e implementar ali as políticas. Eu vou colocar só mais um item. Bacana. Eu vou colocar só. Não, eu ia só fazer um Ah, comentário, diga. que a gente pode fazer um podcast só sobre isso, segurança Sim, de dados, é que eu acho que vai ser bem é interessante. imenso, é um assunto imenso. Eu ia comentar até dessa parte de segurança, mas quando a gente pensa no CDO, né, veja como são, são diversas dimensões que tradicionalmente estão distribuídas em áreas da sua empresa, mas é a responsabilidade onde você entende que no uso do dado você tem muito valor e você tem, inclusive, risco, né? Então, o CDO, depois que a gente falou da visão das empresas do valor do dado, logo na sequência, a gente falou um pouco aqui da ética do uso do dado, começaram a surgir leis, né? Inclusive no Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção dos Dados, mas a gente também tem a versão da europeia. Nos Estados Unidos tem já uma lei ali bastante antiga, do século passado, de proteção de dados para a área de seguros, inclusive, da área de tecnologia da informação, essa lei. Lá é já bastante antiga. Então, assim, a segurança em torno dos dados é um tópico realmente grande, Aline, é o que você falou. É um tópico muito importante hoje em dia a ser tratado, porque o dado ele está disponível, né, de diversas formas, em diversos locais dentro da sua empresa, e você tem que zelar para isso. Enfim, mais uma atribuição do CDO também. Ah, muito bacana, excelente. Mas eu quero marcar com você para a gente falar só sobre esse tópico, que a gente tem bastante coisa para explorar. Eu Perfeito, acho que o à William quer fazer um disposição. comentário. Acho que já estamos caminhando aqui para o fim do bate-papo, mas a gente viu, né, toda essa jornada da disciplina de dados, e ela é muito mais ampla, né, do que os pontos que a gente trouxe para cá. E além dos desafios, eu acredito que as oportunidades no cenário de dados, eu diria que o futuro dos dados é as empresas começarem a olhar o dado como um ativo, né?
É um termo que está começando a se popularizar também, que é o famoso data valuation, né? O dado que eu tenho com todo esse arcabouço de governança e toda essa arquitetura de dados torna o dado para a empresa um ativo, e um ativo monetizável, né? Ele passa a ganhar cada vez mais valor. O dado cada vez mais acurado, um dado qualificado, um dado confiável, ele se transforma num ativo real para as empresas. Eu acho que, além dos desafios, essa é uma grande oportunidade para o cenário olhando para dados. Muito bacana. Foi bem legal você tocar nesse tópico. Alguém mais quer fazer algum complemento sobre esse assunto, Wesley? Ia comentar sim. E aí acho que esse ponto que o Baquião colocou, ele é perfeito, né? Porque eu acho que no extremo onde a gente pensa em maturidade do uso do dado, e é perfeito esse ponto do Baquião, né? Do valor do dado, é o que comentamos até no meio aqui da conversa, né? As empresas agora, e até uma missão do CDO, é, estabelecer o que é a empresa ser data-driven, né? Então, quer dizer, todos os usos, você deixar o dado democrático, com segurança, ou seja, todo mundo, porque as pessoas, né, você precisa, entre os desafios até nem coloquei, mas qual o dado que você tem? Muitas vezes passa até pela descoberta, você tem uma informação ali que é valiosa para alguém dentro da sua empresa, mas você não sabe que esse dado está lá, né? Enfim, então dentro desses desafios e esse valor é a cultura da empresa entender exatamente como falou o Baquion, né? Do valor do dado, e cada negócio ali, ou cada setor dentro da sua empresa é que sabe bem isso, mas a sua empresa inteira ter essa cultura e saber, olha, o dado é um ativo. É perfeito isso, exato. E é uma das missões do CDO, é isso. Deixar o dado democrático exatamente para o valor aflorar pelo próprio negócio. Olá, gente, deixa eu complementar aqui, dar minha contribuição. Vamos lá. Como eu estou propenso a concordar que sim, o dado é um ativo, ainda que seja intangível, ele tem um grande potencial. Mas o fato é que, contabilmente, hoje é um passivo. Hoje é um passivo, né? Por quê? Porque ele custa, né? Ele custa a manutenção, e como ativo, ele precisa ter dono. O dado, eu não sei se vocês vão concordar, mas o dado ele é perecível, né? Ele vamos falar, desatualiza, né? E um dado desatualizado, ele não tem valor, né? Então, hoje, as normas contábeis de vários países, tudo mais, eles têm uma certa dificuldade em valorar esse ativo, essa base de dados, entendeu? Era só isso que eu gostaria de provocar aqui. Marcel, eu acho que isso que você falou é um grande desafio das empresas. Porque, assim, o dado custa, sem dúvida, né? Porque é storage, né? Tecnologias que você tem que colocar ali para você poder utilizar aquele dado. E o valor que você obtém do uso daquele dado em si, né, que nem a gente falou, né, a eficiência operacional, ou para você desenvolver um novo produto, isso está sendo muito debatido hoje em dia, né? O dado e os seus metadados, né? Como você falou, né? O dado, um CPF não deve mudar, né? A data de nascimento, mas, por exemplo, O Estado Civil, o Estado Civil. exato, ele muda. Então, assim, vários cenários onde o telefone celular, esse hoje em dia, né? Muda numa velocidade que você não, você vai falar com alguém da família, já mudou o celular da sua própria família e você não está sabendo. Sim. Então, realmente, o dado ele tem o gosto, né? Até o Exato. gosto das pessoas, Muda a né? marca, A né, pessoa e enfim, vira então vegetariana. você começa a consumir de outra marca, enfim, então o produto muda, a marca muda, então o dado realmente ele muda, e você saber o valor da informação, eu diria que com base nesses metadados, né, que tem por trás do dado, talvez seja um dos tópicos mais quentes que tem hoje em dia, sabe? Como você metrificar isso? Para a empresa saber exatamente, eu vou investir tanto para obter aquele dado, né? E, e o custo vai valer a pena, né? Então, o ROI do dado, digamos assim, quase que o ROI do dado,
é uma discussão bastante grande. Mas as empresas percebem quase que intuitivamente o valor do dado, mas realmente colocar isso em números é um desafio. Eu, só para fechar o gancho, eu acho que eu diria assim, ser uma empresa data-driven é achar o ponto de inflexão de onde o dado deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo. Acho que essa é o desafio para os próximos anos. Exatamente. E a gente consegue ajudar, né? Como consultoria, a gente já consegue ajudar aí os nossos clientes nessa missão, que é uma missão realmente desafiadora, né? E o nosso tempo está chegando no Sem final. dúvida. O ruim desse podcast é que ele acaba, né? Que eu acho que a gente está num ponto aí bem legal da discussão. Mas eu convido os senhores para a gente fazer aí uma segunda rodada para a gente falar dessa parte de segurança, e tantos temas aí que a gente percebe que muitas empresas, né, e até o público em geral mesmo, tem interesse em aprender mais sobre esse tema, né? E eu queria agradecer, aí eu vou passar a palavra aí para vocês, as considerações finais. Vou começar pelo Clécio. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Capco para participar aqui desse podcast, ao lado de profissionais extremamente de peso aí no mercado, e para falar de um tema que é um tema super relevante nos nossos dias, né, que é o tema de dados e inteligência artificial. Então, meu muito obrigado ao time Capco pelo convite. Marcel, pode falar suas considerações finais? Oh, claro, Aline. Gente, foi um prazer estar com vocês e dividir esse podcast com vocês. Foi uma grande honra. Aprendi bastante e espero ter contribuído aí. É isso aí. Valeu. Legal. Wesley? Aline, muito obrigado pelo pessoal aqui. Eu achei que a gente conseguiu falar muito, né, sobre todas as visões que a gente tem aqui de tecnologia. Falamos até de carreira, né? Porque quando a gente fala de CDO, a gente está falando de carreira, dos perfis envolvidos, né? E sobretudo, é sobre a questão central aqui da conversa, né? Quer dizer, a jornada dos dados dentro da sua empresa e tudo aquilo que envolve e que você precisa, né, como uma empresa, cuidar. Quer dizer, é um assunto abrangente e você precisa de técnica. Existe técnica para isso. E acho que, no final das contas, é disso que a gente está discutindo. Né? É um mundo vasto, mas para tudo isso sempre, né, é a busca, né, estabelecer uma técnica, métodos e processos para você garantir ali os resultados positivos, né, para a sua empresa. Então, no final, acho que é satisfatório conversar sobre esse assunto por causa disso, né? Poder trazer aqui esclarecimento para todo mundo e dar visibilidade do tema. Tá? Então, obrigado aqui pela oportunidade. Perfeito. William, suas considerações finais? Eu também quero agradecer a todos. Foi incrível esse bate-papo. A gente não conseguiu percorrer todos os assuntos, porque dados é uma área muito ampla, mas assim como o Wesley comentou, né, a gente acho que conseguiu capturar bem os principais pontos, né, e queria finalizar só com a seguinte reflexão, né, dados não é início e não é fim, dado é meio, né, dado tá entre tecnologia e negócio, é a intersecção de duas grandes áreas, por isso que dados rende assunto para muitos e muitos podcasts. E agradecer a todos vocês, foi um enorme prazer participar. Legal. Eu gostaria de agradecer o tempo de todos vocês, né? Nós gravamos aí à noite, tanto que o pessoal deu boa noite, eu sei que nossos ouvintes aí vai ouvir em qualquer horário do dia, então eu gostaria de agradecer muito. Agradeço também o William, que trouxe essa iniciativa, né, para a gente falar sobre esse assunto que é super pertinente aí e interessante para o momento que a gente está vivendo na tecnologia. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo também o nosso podcast. Curtam, compartilhem e até a próxima.